Recentemente, a OMS publicou suas primeiras diretrizes sobre a utilização de análogo do GLP-1, suas indicações para o tratamento de pacientes com obesidade. E como nós sabemos, a obesidade é uma doença crônica, é uma doença ampla, que muitas das vezes, no momento que você está na gestação, com os hábitos alimentares errados do seu pai, da sua mãe, acaba fazendo com que genes que deveriam estar silenciados fiquem mais expressos junto ao meio que você convive, tenha mais predisposição ao meio obesogênico para você ser um indivíduo obeso, além do que também a própria escolha alimentar do indivíduo naquele meio que ele vive também. É verdade que pode providenciar para que esse paciente tenha mais probabilidade de ser obeso ao longo da vida dele. Então, temos uma série de conjuntos genéticos, culturais, que podem ditar como que o indivíduo vai ser obeso na sua fase adulta. E justamente esse artigo aqui, ele nos mostra que para que o tratamento ele tenha uma funcionalidade maior, seja mais efetivo, o tratamento com a dieta correta, estruturada, com restrição de energia e também com exercícios físicos, potencializa o tratamento, além de que aumenta a probabilidade de êxito durante o mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui a importância de nós analisarmos esse artigo aqui. Eu grifei algumas coisas importantes aqui para que nós possamos juntos desbravar esse artigo. Vamos lá. Esta diretriz estabelece uma base estratégica para ajudar os países a acelerar a sua resposta à crise da obesidade entre adultos não grávidos. Pessoal, para vocês terem uma ideia, indivíduos com obesidade já passam de 1 bilhão no mundo inteiro. Nós sabemos que mais de 3 milhões e 700 ano passado foram a óbito devido à obesidade. Então, nós temos que ter um olhar um pouco mais ampliado para essa questão. Tudo bem? Então, o potencial clínico das terapias com GLP-1 se expandiu. Ensaios recentes, revisões sistemáticas e pesquisas translacionais demonstram benéficos terapêuticos para grandes eventos cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, prevenção de diabetes, pressão arterial sistólica e colesterol LDL, apneia obstrutiva do sono e doença arterial periférica, doenças renais, esteatopatite associada à disfunção metabólica e doenças neurodegenerativas. Sobre essa questão de melhora no sistema cardíaco, o que que acontece? Logo, ali no nosso endotélio vascular, no nossos cardiomiócitos, nós temos receptores do GLP-1. Quando você faz a utilização de um análogo do GLP-1, você tende a melhorar a sua vascularização, você reduz a rigidez arterial e você, com isso, acaba diminuindo a possibilidade, a probabilidade de adventos cardiovasculares. Primeiro, nós temos classes de medicamentos aí que são em primeira linha para esses fins. Temos medicamentos que são destinados à saúde cardíaca, a trabalhar ali danos cardíacos. Mas o análogo do GLP-1, ele parece ter um efeito nesses sistemas aqui. É para deixar de usar a medicação e começar a usar análogo do GLP-1? Não, porque isso aqui está sendo estudado em ensaios recentes, tudo bem? Além de que a questão da redução do LDL, ela se faz também pela redução do consumo calórico, pela diminuição da inflamação, já que quando eu reduzo gordura corporal, eu tenho menos formação de placas aterogênicas, se eu reduzo o consumo de gordura saturada, eu tenho menos formação também. Então, é tudo um plus, já que o análogo do GLP-1, ele entra como redutor de apetite e torna mais fácil para que o processo ocorra. A OMS recomenda o uso a longo prazo da terapia do GLP-1 para adultos que vivem com obesidade, com longo prazo destinado a esse tratamento contínuo por 6 meses ou mais, de acordo com a definição regulatória atual. Então, a OMS ele estabelece aqui que longo prazo seria 6 meses. Então, é uma coisa a ser salientada, porque muitas pessoas querem dar uma reduzidinha naquela quantidade mínima de 3, 4 quilos de gordura por 2 meses, sendo que o tratamento realmente, de fato, é para ser feito, primeiramente, obviamente, com obesos, e não para um fim estético muito pequeno como esse, tudo bem? Então, de fato, para a obesidade, 6 meses seria um longo prazo aqui estabelecido pela OMS. E o grande problema é que é uma medicação cara, o acesso não é tão fácil devido a isso, e também acaba-se que existe a necessidade de estar com a conduta nutricional adequada e com os exercícios físicos em dia.
A OMS também recomenda o emparelhamento da farmacoterapia com terapia comportamental intensiva, além de definição de metas estruturadas para exercícios físicos e dieta, restrição da ingestão de energia e sessões semanais de aconselhamento e avaliação de rotina de progresso. E quem é que faz isso aqui, pessoal? Quase ninguém. É importante que o paciente ele tenha a dieta e seus exercícios físicos em dia para que realmente o tratamento ele tenha um êxito mais aprofundado, já que quando você tem uma redução do seu apetite e você tem um consumo calórico muito baixo, você pode aumentar muito o seu catabolismo muscular, além do que já é esperado, porque é óbvio que um paciente com obesidade, com MCI de 45, 50 ou mais, vai ter uma perda de massa muscular. Tudo bem? Primeira recomendação aqui: em adultos que vivem com obesidade, as terapias com GLP-1 podem ser usadas como tratamento de longo prazo para obesidade. Lembra lá? Longo prazo para eles são 6 meses e você pode continuar fazendo tratamento. Declaração de boas práticas 2. Pessoas que vivem com obesidade devem receber aconselhamento adequado ao contexto sobre mudanças comportamentais de estilo de vida, incluindo, mas não se limitando, à atividade física e práticas alimentares saudáveis, como primeiro passo em direção às intervenções comportamentais mais estruturadas. Para indivíduos que recebem prescrição de agonista de receptor do GLP-1 ou agonista duplo, ali como, por exemplo, a tisepatida, o aconselhamento sobre mudanças comportamentais e estilo de vida deve ser fornecido como primeiro passo para a terapia comportamental intensiva para amplificar e apoiar os resultados ideais da saúde. Recomendação 2. Em adultos que vivem com obesidade e que recebem a prescrição com a GLP-1, a terapia comportamental intensiva pode ser fornecida como parte de um algoritmo clínico multimodal abrangente. Então, como vocês podem ver, ele amplia a questão multifatorial, necessidade de um nutricionista, educador físico, ter acompanhamento psicológico, psicólogo, porque a obesidade, ela é psicológica, bem, tá? E dentro disso tudo aqui, eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui, ó, na conclusão desse artigo, ó. A medicação por si só não pode resolver a carga global da obesidade. A disponibilidade de terapias com GLP-1 deve galvanizar a comunidade global para construir um ecossistema de obesidade justo, integrado e sustentável. Os países devem garantir o acesso equitativo não apenas da gestão abrangente de doença, mas também políticas e intervenções de promoção e prevenção de saúde direcionadas à população em geral e àqueles em alto risco. Então, como nós vemos, a medicação em si, ela não pode resolver a carga global da obesidade, já que a obesidade é um contexto de ampliação, falta de exercício físico, o meio que você está dentro daquele meio que você convive, a alimentação que você faz, e muito aqui a questão psicológica, de entender o indivíduo que está do outro lado. Né? É muito fácil, eu, quanto nutricionista, eu falo, vou te passar essa dieta, volta daqui a 2 meses. Tem a questão comportamental, entende? Então, nós temos que ter um olhar para a obesidade mais ampliado. E é extremamente importante que o paciente esteja em dieta para que a terapia, de fato, funcione. Porque, de outro modo, o que vai acontecer é esse paciente fazer o uso do análogo do GLP-1, perder peso, não ter o aprendizado de como se alimentar corretamente, não ter o aprendizado de fazer exercício físico, e é o que vai acontecer posteriormente. Esse paciente vai ter reganho de peso, porque o uso da medicação é para suprimir o apetite. Vai suprimir o apetite, tirou a medicação, esse apetite volta, muitas das vezes mais elevado, já que o indivíduo perdeu a quantidade de gordura bem alta, e isso vai fazer com que ele volte a ter um reganho de peso muito expressivo. E a falta do aprendizado, de uma alimentação correta com o nutricionista, exercícios físicos com o educador físico, vai fazer com que isso certamente aconteça. Eu, em particular, eu acredito de fato nas medicações, no análogo de GLP-1, eu sou super fã, acredito sim que veio para poder fazer uma diferença, mas ainda acho que além da própria receita médica, deveria se ter uma segunda receita para poder ter o uso dessa medicação, a receita de um nutricionista.
para que mostre que o paciente teve o seu diagnóstico nutricional, avaliação nutricional e está bem amparado junto com o médico para poder fazer a utilização dessa medicação. Bom, essa é a minha opinião pessoal. Se você tem a sua opinião, tudo bem, podemos discordar, mas é essa. Para mim, deveria ter duas receitas, médica e de um nutricionista, para que essa medicação, de fato, ela tenha, se sim, um efeito positivo, porque não basta usar a medicação. O primeiro passo de mudança é aqui, e a alimentação é extremamente importante para que tenha isso.